Amém? Vamos ter uma palavra de oração para que assim a gente possamos começar a compartilhar a mensagem que Deus tem para trazer aos nossos corações nesta noite. Senhor, nosso querido e amado bendito Deus, damos-te graças porque o Senhor nos trouxe aqui nesta noite para adorar e bendizer o teu nome. Enquanto nós temos esta proposta em nossos corações, o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas bênçãos sem medida. Temos nos sentido cuidados, protegidos, alimentados pelo Senhor, não apenas no nosso prato, mas no nosso coração, na nossa alma. Nós temos nos alimentado do Senhor, da tua palavra, temos tido a oportunidade de nos aproximarmos mais do Senhor. E que assim seja enquanto estamos aqui com nossos irmãos em Cristo, com aqueles que nos visitam, e que o Senhor use a minha vida e a tua palavra para que a tua mensagem seja compartilhada com fidelidade e alcance o objetivo para o qual ela está sendo lançada, está sendo semeada nos corações. Te damos graças, ó Deus, pelo teu cuidado conosco. Oramos por cada vida, por cada pessoa que está acompanhando o nosso culto através desses veículos de comunicação. Que o Senhor esteja com eles em suas casas, que eles possam estar tranquilos, com toda a atenção também para a tua palavra que será compartilhada nesta noite. Não deixe que nada os atrapalhe. E assim nós oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Como sempre eu falo também, ao iniciar aqui, eu tenho que marcar aqui o tempo, porque nós temos um tempo muito limitado, então nós não podemos ultrapassá-lo. Então já quero desde já convidar você para abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo João capítulo 11, versos de 1 a 6. Quero pedir para que você esteja abrindo em João capítulo 11. Esse é o texto base que nós vamos estar trabalhando nesta noite, mas nós vamos fazer um aparato aí, um aparato de textos que vamos estar lendo. Então João 11, capítulo 11, versos de 1 a 6, versos de 17 a 23 e os versos de 38 a 44. Então vamos começar. João 11, de 1 a 6. Havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, a sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Agora, a partir do verso 17 ao verso 23. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro estava no sepulcro havia 4 dias. Betânia distava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém. E muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Agora pulamos para os versos de 38 a 44. Jesus, outra vez, profundamente comovido, foi ao sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus: não lhe falei que se você cresce,
veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Assim sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isto, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhes Jesus: tirem as faixas dele e deixem-no ir. Amém? Sobreviveram à leitura? Bastante, né? Talvez seja mais do que muitos leram toda essa semana. Mas, queridos, eu gostaria de compartilhar com vocês o tema Jesus, o médico eterno. Nós, mais uma vez, teremos a oportunidade de termos, então, contato através deste relato, dessa narrativa de João, acerca da pessoa e do ministério de Jesus Cristo. Então, temos diante de nós aqui um texto que revela quem nós somos também. E quem nós somos em momentos de adversidades, nas lutas, nas dificuldades que nós enfrentamos, nós temos a oportunidade de saber quem somos, qual a nossa identidade. Como eu disse, não apenas conhecer Jesus, que segundo o título de hoje é o médico eterno, mas temos a oportunidade de conhecermos quem nós somos através das reações que temos quando as lutas, quando as adversidades, quando a doença bate na nossa porta, ou nos atingindo ou atingindo alguém que nós conhecemos. E é fato, queridos, que as enfermidades, que mortes, elas são então situações que trazem algumas evidências incontestáveis acerca das nossas limitações. Quem nós somos? Somos seres limitados, frágeis, vulneráveis. Nós não somos, queridos, imunes a contaminações de bactérias, vírus ou qualquer outra infecção que venha aí a afetar então a nossa imunidade. E essas bactérias, esses vírus, eles então nos expõem a toda sorte de doenças que até mesmo podem nos causar a morte. Hoje nós tivemos na parte da tarde o anúncio da morte do pai da Graça. Então, infelizmente, por causa, parece que foi então diagnosticado com Covid, ele mora em outra cidade de Minas e ela nem pôde estar se deslocando até lá, as cidades estão fechadas, sem poder receber absolutamente ninguém. Então, o sofrimento está ali na família, que possamos orar por ela, para que o Espírito Santo do Senhor possa trazer o conforto ao coração, porque o sofrimento é dobrado. Além da perda, esta impossibilidade de ir fazer o velório, de estar juntamente com a família, para poder então eles compartilharem este momento de dor que estão passando. Queridos, o fato de sermos crentes nos traz algum tipo de imunidade? Traz ou não? Mas não é isso que alguns têm pregado aí fora? Já ouviu falar isso? Que parece que crente não fica doente, crente não enfrenta dificuldade financeira, sempre vive no azul e sempre vive 100% na sua saúde. Não é verdade? Isso não acontece? Você vive 100% saudável? Não é? Claro que não, queridos. Qualquer tipo de doença, de dor, de sofrimento, e até mesmo a morte chega na casa de crente. Todos nós, talvez, já perdemos alguém que amamos, que amávamos. Pessoas da nossa família, pessoas do nosso ambiente de convívio. E nós vemos que, então, essas enfermidades e a morte são implacáveis, não escolhem as suas vítimas, independente de classe social, independente de credo, independente do sexo, da etnia, ou qualquer outro fator que a gente veja aí na sociedade que acaba nos diferenciando uns dos outros. Não adianta.
Doença vem, enfermidade vem, a dor vem, o sofrimento e a morte bate na porta de todos. São inevitáveis. E está aí o Covid-19 para poder comprovar as nossas limitações e, como eu disse, são nessas horas, são nessas situações que nós temos a oportunidade também de conhecer quem somos, e nós somos limitados e frágeis, e precisamos recorrer ao médico dos médicos, e precisamos que Ele traga cura para a nossa nação, precisamos que Ele traga a solução para o Covid-19, mas não apenas isso, mas que Ele traga a solução para, como o apóstolo Paulo disse, que o salário do pecado é a morte. Então essa é a maior doença que algumas pessoas têm, mas não se dão conta disso. Não fazem nenhum tipo de prevenção, de precaução contra esse tipo de doença que também é fatal. Queridos, o questionamento que nós temos no texto, considero eu como um questionamento central, que é a quem então vamos recorrer nesses momentos de enfermidades. Quando nós somos acometidos de uma situação como essa, onde pegamos algum tipo de doença, ou quando a morte, nós percebemos que ela começa a se aproximar, a quem vamos recorrer? Como que enfrentaremos aí todo o abatimento emocional, mental, físico, quando nós ou outras pessoas que amamos sofrem nos seus leitos? Alguns não estão nem na nossa casa, estão lá ainda isolados, sofrendo numa cama, sendo medicados, cuidados, tendo todo tipo de cuidado ali para que, por exemplo, o vírus não seja transmitido, mas que ele então possa ter um fim na vida dessas pessoas. A resposta parece óbvia, queridos. Quando alguém está doente, aonde vai? Vai para o médico. Quando alguém tem algum tipo de enfermidade na mente, recorre aos psicólogos, aos psiquiatras, ou qualquer outro tipo de especialista. Nós reconhecemos o valor que eles têm, a importância que esses especialistas, que esses profissionais têm, a sua importância, o seu valor. Mas, queridos, ninguém nos conhece mais do que aquele que nos criou. Esse sabe exatamente onde agir, quais são os focos, ou qual é o foco, então, da nossa enfermidade. Não tem nenhum tipo de dúvida quanto ao diagnóstico de alguma doença. Ele sabe se a gente tem alguma coisa, ele sabe, não precisa fazer nenhum tipo de exame para que ele possa saber o que passa conosco, com a nossa saúde. Então, queridos, a quem devemos recorrer primeiramente? O Salmo 139, versos 1 e 2, e os versos 13 e 14, dizem assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Tu criaste, o verso 13 e 14, Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Quem nos conhece mais? Os médicos, os especialistas ou o nosso Criador? A quem vamos recorrer quando nos sentimos enfraquecidos? Quando a nossa imunidade se encontra baixa? Não apenas no sentido de alguma enfermidade do corpo, mas quando a nossa alma então grita, quando nós começamos a sentir a nossa alma, alguns efeitos no nosso espírito, na nossa parte espiritual, a quem vamos recorrer? Alguns, quando se sentem fragilizados espiritualmente, recorrem
a recursos seculares, achando então que esses meios poderão então trazer algum tipo de solução para a sua enfermidade espiritual. Temos diante de nós, queridos, um texto que nós conhecemos, porque é uma história comum de uma família comum como a nossa, e também como a nossa enfrentou um momento ali de profunda dor, de profundo sofrimento. Iniciou-se com uma enfermidade de um ente querido e terminou com a morte. Nós temos ali um ambiente, conhecendo que a Jesus como nós conhecemos, um ambiente extremamente favorável, como ele agiu ontem, como ele pode agir nos dias de hoje. As enfermidades, as lutas, as fragilidades emocionais, psicológicas, as crises financeiras se tornam um ambiente favorável para a ação de Deus, para que ele se faça presente, para que ele se torne conhecido a essas pessoas. Então aproveite o momento para poder proclamar as virtudes do nosso Deus, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então Jesus tem ali a oportunidade de revelar a sua identidade, é o Messias prometido, e ali ele tem a oportunidade de manifestar o seu amor, a sua compaixão, empatia, e como nós também vemos o seu poder para transformar tristeza em alegria, para transformar morte em vida. Aquilo que aconteceu no texto que lemos, nós precisamos crer que pode acontecer também nos dias de hoje. Como eu disse, um ambiente de dor e de sofrimento. A presença de Jesus, a figura de Jesus, o poder de Jesus pode transformar qualquer situação de dor e de tristeza em alegria, em gozo, em paz, um ambiente de guerra, um ambiente de caos. Jesus Cristo tem um poder para transformar isso. Creia nisso. Eu não sei o que você tem enfrentado na sua casa, se essa tem sido uma realidade que você tem vivido. Talvez a morte entrou na sua casa, talvez ainda não, talvez um ente querido que se encontra enfermo, talvez num ambiente de hospital, passando por todos os exames para que se possa constatar, tem ou não tem o vírus. É um momento de tensão. A quem recorrer? Quem pode nos auxiliar no momento em que nós estamos com as nossas estruturas emocionais, psicológicas, emocionais completamente destruídas? A quem vamos recorrer? Queridos, os homens não podem trazer aquilo que só Deus pode trazer: segurança, estabilidade, força, para que a gente consiga passar e enfrentar por essas situações, porque elas vão acontecer cedo ou tarde, não tem para onde fugir. E a questão é saber como nós vamos então passar, enfrentar essas situações. Talvez se nós fôssemos pensar o que Jesus pensava naquele momento, onde uma família que ele muito amava enfrentava um momento difícil, o que passava na cabeça de Jesus? Ao ponto dele ainda, depois de ficar sabendo, dele ainda se demorar mais 2 dias. O que passava na cabeça de Jesus? Porque na nossa, certamente, se isso fosse impulsionar Jesus a tomar logo uma decisão imediata, nós diríamos para Jesus: Jesus, vai logo, não demora não. Aquele a quem amas está sofrendo, e a dor é grandiosa, quem sofre tem pressa. E ali todo mundo está percebendo que esse momento que ele está passando, olha, eu acho que vai morrer, urgência, Senhor, vá logo. E é interessante, queridos, que nós começamos a perceber esse propósito, como que de repente nós podemos definir
este relacionamento que Jesus tem com essa família a partir do verso 3 e do verso 5. No verso 3 nós temos aqui: Senhor, aquele a quem amas está doente. É uma fala de alguém que foi enviado pela família para colocar Jesus a par da situação. E no verso 5 nós temos aqui um relato, não é, de João, quando diz que Jesus amava a Marta, a irmã dela, Maria no caso, e a Lázaro. E há uma diferença do amor que então alguém coloca na sua visão, na sua perspectiva, em relação à pessoa de Jesus. É a visão: olha, eu acho que, Senhor, aquele a quem o Senhor ama. É uma visão humana. Mas João procura trazer uma dimensão maior acerca de fato do amor com que Jesus nos ama. Diz respeito a um amor entre amigos, alguém muito próximo. É um relacionamento marcado por reciprocidade. É o conhecido amor filéu. É um amor com empatia, como se dissesse: olha, o seu amigão está sofrendo. Mas quando nós temos no verso 5, esta informação de João, nós percebemos que há um diferencial no amor de Jesus Cristo, que não apenas destaca Jesus Cristo, mas que mostra esta diferença do nosso amor para com o amor de Jesus Cristo por nós. Esse é o amor ágape, é um amor incondicional, é um amor com que de fato Jesus Cristo amava os três incondicionalmente, um amor que geralmente é de uma via única. Você diria que o seu amor, o seu relacionamento com Cristo é um amor mais amigável? O seu amor por Cristo, o seu relacionamento com Cristo seria talvez um relacionamento próximo, mas você, alguma coisa poderia acontecer que viesse a abalar este relacionamento. É um amigo, mas até certo ponto, até que Jesus Cristo pise na bola. Ou você poderia definir o seu amor como um amor incondicional. Não importa o que aconteça, meu amor por ele jamais mudará. É sério ou não é? O nosso amor por Cristo é incondicional? É uma pergunta séria, que faz com que a gente possa reavaliar o nosso relacionamento com Ele, mas que nós precisamos reconhecer o que Ele deseja estabelecer conosco, a partir da maneira como que Ele se manifesta a cada um de nós. Querido, Jesus Cristo está ensinando algo extremamente importante sobre um relacionamento verdadeiro, que é para durar a vida inteira. Que nós conhecemos e compreendemos as nossas limitações. Sabemos que nós estamos à mercê das circunstâncias. Em algum momento eu e você poderemos, quem sabe, pisar na bola no nosso relacionamento com Ele, mas nós sabemos que Ele jamais fará isso conosco. Então temos aqui uma primeira lição, um primeiro destaque acerca da pessoa de Jesus Cristo sendo apresentado como o nosso verdadeiro amigo. Você vê Jesus como um amigo seu? Você contabiliza Ele como um grande amigo seu? Nas maiores dificuldades, queridos, que nós enfrentamos, este é o amigo a quem nós devemos recorrer. Ele que de fato se importa com cada um de nós. Ele sabe o que de fato eu e você estamos passando, porque Ele conhece. Lembra o texto que nós lemos do Salmo? Ele conhece lá dentro as motivações do nosso coração, Ele sabe onde está doendo. Hebreus capítulo 4, verso 15 e 16 diz assim: pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado.
Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento de necessidade. Qual é o nosso momento de necessidade? É hoje. Eu e você vivemos um tempo, um momento de lutas. Então esse é um momento de necessidade, de uma ação sobrenatural de Deus, de olharmos para Deus, sabemos que Ele é um Deus que conhece, Ele sabe o que é sofrer, Ele passou por isso, então Ele se compadece de nós. Então recorra a Ele, se aproxime dEle. A segunda lição que eu aprendo acerca de Jesus é justamente, queridos, acerca do seu amor incondicional por cada um de nós. E compreendendo esse diferencial do seu amor para conosco, o que isso deveria fazer com cada um de nós? Ou seja, sabemos que Jesus nos ama incondicionalmente. O que isso faz comigo e com você? No sentido de tomarmos um posicionamento cada vez mais próximo dele. Ou será que mesmo sabendo que Ele nos ama incondicionalmente, nós procuramos manter uma certa distância? Nós procuramos ainda ter, digamos que, a nossa privacidade. Nós não queremos proximidade, porque naturalmente essa proximidade vai fazer com que nós sejamos expostos. Não que Ele não nos conheça, mas é algo natural meu e seu. Por que de repente eu não me torno mais próximo de uma pessoa? De repente porque eu não quero me expor. Eu não quero que o outro conheça as minhas fraquezas. Eu quero que ele me observe de longe, perceba que eu tenho uma estrutura extremamente forte, que eu sou uma pessoa centrada. Talvez alguém já disse: nossa, fulano de tal, como você é forte, hein? Você está passando por isso e por isso. Morreu alguém da sua casa, mas você é forte, hein? Somos nada. Não somos. Somos frágeis. Quem é que nos fortalece? Deus. Por isso que o apóstolo Paulo disse: tudo posso naquele que me fortalece. Porque quando sou fraco, sou forte. Porque é nessa fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. É alguém que reconhece a sua estrutura, as suas fraquezas, as suas limitações, mas confia na fidelidade de Deus. 2 Timóteo capítulo 2, verso 13, diz assim: se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. É saber quem Ele é. Eu posso dar um furo nesse relacionamento, eu posso entristecê-lo, mas eu sei que Ele permanece fiel. E a fidelidade dEle, esta compreensão de que Ele permanece como Ele é e sempre será, deve fazer com que eu me constranja. O apóstolo Paulo mesmo disse que o amor de Cristo nos constrange. Por que nos constrange? Porque o meu amor, a minha fidelidade a Ele, meus irmãos, se a gente tivesse condições de medir o nosso amor e a nossa fidelidade, se fôssemos pesar isso na balança, aonde é que essa balança iria? Iria muito longe? Iria estourar? Ou digamos que alguns nem sairiam do primeiro pontinho, não é? Para nossa vergonha, para que possamos compreender quem é o nosso Deus, quem é o nosso Salvador, e a Ele nos submetermos completamente, numa busca por sermos fiéis, por nos aproximarmos cada vez mais dEle, por buscarmos a Ele no momento de adversidade, como esta família então fez. No verso 3, então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a quem? Vai lá, fala para o irmão Francisco, fala ali para o Aislan, que é meu vizinho, fala para o fulano de tal, que isso está acontecendo aqui em casa. Não, vai para Jesus primeiro.
Não quer dizer que você não possa recorrer a alguém, pode, mas antes disso, recorra a quem sabe, conhece de fato o que você está enfrentando. O desafio que temos, queridos, é desenvolver com Cristo este relacionamento de intimidade e proximidade. Confie que Ele está atento ao nosso clamor, que Ele tem poder para ministrar cura, ministrar alívio das nossas dores. Que tipo de dores? Físicas, emocionais, mentais, qualquer necessidade que tenhamos. Reavalie seu conceito acerca de amor e fidelidade a Deus. Compreenda que isso é fundamental para que possamos obter forças para enfrentarmos desafios maiores que virão à frente. Alguns acham que o Covid bateu a meta. Irmãos, podem vir tempos mais difíceis. Precisamos estar preparados para isso. A quem vamos recorrer? A Cristo. Antes de qualquer pessoa, antes de qualquer profissional. Como nós vimos, queridos, a proposta de Jesus Cristo para esta família, para esta pessoa, no caso ali para Marta, é um tratamento direto com ela. No verso 6, nós temos aqui esta proposta, começando no verso 6 e no verso 17. Uma proposta de relacionamento. No verso 6 diz assim: no entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. E no verso 17, ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. A pergunta é: quando o sofrimento adentra as nossas casas, o que podemos aprender? O sofrimento já entrou, o negócio está lá, veio sem ser convidado, veio, não é, do nada, sorrateiramente, e adentrou os nossos lares. A gente pode aprender alguma coisa com o sofrimento emocional, com as enfermidades que podemos ser acometidos com elas. Este relacionamento, queridos, que é proposto por Jesus Cristo, entendo eu que Ele vai levar Marta ao enfrentamento de alguns outros desafios na sua vida pessoal. Jesus Cristo deseja levar ela para uma maturidade na sua fé, no seu conhecimento de Jesus Cristo. É a consolidação das convicções que muitas pessoas ainda não têm em relação à pessoa de Jesus Cristo, para compreender o que de fato Ele sente por você. Aí talvez eu pergunto para você: você sabe o que Jesus Cristo sente por você? Você tem convicção que de fato Jesus Cristo ama você? Quem tem, levante a sua mão. É preciso ter. E só vamos ter isso com relacionamento. É isso que Jesus Cristo deseja, então, que nós tenhamos com Ele. Não religião, não religiosidade. Não cumprirmos os rituais que a igreja pede, que a igreja pratica. Não, é relacionamento. Mas nós temos nessa história algumas coisas acontecendo, como na leitura do texto nós vimos, que o atendimento ele não é imediato. Há uma demora, e com a demora, alguns efeitos disso. Então, nesta aparente demora de Jesus Cristo, pelo menos aos olhos dela, né? Nós temos, como eu disse, alguém que está sofrendo duplamente. Primeiro, a dor que é relacionada ao seu irmão, vendo alguém que ama sofrer, beirar então a morte. E temos também o sofrimento desta aflição da ausência daquele que elas sabiam que poderia reverter aquela situação, mas que fisicamente não estava presente. Então ela sofre pelo irmão que está ali, doente, sofrendo, e na sua mente, o que passa? Bem que Jesus Cristo poderia estar aqui, mas Ele não está presente. Isso traz algum tipo de dor na alma,
porque nós sabemos que Jesus Cristo é o remédio, é o médico. Então, quando alguém não está presente, que poderia estar para trazer solução para os problemas, nós sofremos duplamente. Duplamente. A dor da espera por alívio do sofrimento, queridos, ela pode ser tão grande quanto a dor da própria enfermidade. Sofre pela enfermidade, mas sofre também porque ela aguarda por uma ação de alívio na sua vida. Parece então, queridos, que Jesus deu uma mancada com essa família, né? Algumas pessoas que só passam os olhos no texto e falam assim: por que Jesus ainda demorou? Mesmo sabendo daquela situação, por que ele demorou ainda? Uma situação emergencial, fatal, como de fato foi. Não apenas Lázaro estava doente, mas depois veio a falecer. É uma demora que custou a vida de um ente querido, um sofrimento que poderia ter sido amenizado naquela família, mas terminou por ser aumentado. Diante dessa situação, como seres humanos que somos, quais são os questionamentos desta ausência? Ausência de socorro, ausência da presença, a dor desta ausência de alguém que poderia nos trazer algum tipo de solução. Nós temos ali um abalo, dor emocional, mas nós vemos que isso traz alguns questionamentos acerca daquilo que poderia ter sido feito, não foi. Não sei se você já passou por isso, mas eu sei de várias histórias que aconteceram justamente isso. Alguma coisa aconteceu e na mente da pessoa, assim, olha, eu creio que ainda poderia ter sido feito determinada coisa. Na perda de alguém, eu acho que o médico não fez tudo aquilo que ele poderia ter feito. Não é assim que passa pela nossa cabeça? Passa na nossa. Olha, eu acho que eu poderia ter feito muito mais daquilo que eu fiz. Naturalmente, são pensamentos que passam pela nossa cabeça, porque é difícil, nós não aceitamos com facilidade essas questões. E eu entendo que Marta e Maria estão enfrentando um grande desafio na vida delas. Justamente, queridos, aprender a lidar com situações quando aparentemente Jesus Cristo parece não estar tão próximo a nós quanto nós gostaríamos. Sabe aquele momento em que a gente se sente só? Jesus, olha, estou sentindo o Senhor muito distante. Será que eu posso aprender alguma coisa em relação a isso? Porque, queridos, essa sensação de solidão, enquanto sofremos, ela é terrível. Ela nos desestabiliza. Então, queridos, quais seriam os desafios que precisamos aprender? Destaco o Salmo 148, verso 18 e 19, e o capítulo 88, verso 7. Eu vou ler para os irmãos, preste atenção. Quem é Jesus Cristo? Onde que Ele se encontra quando nós sofremos? Onde está Deus quando o mundo cai na nossa cabeça? E o salmista diz o seguinte, Salmo 148, 18 e 19, e no capítulo 86, verso 7. O Senhor está perto de todos os que o invocam, de todos os que o invocam com sinceridade. Ele realiza os desejos daqueles que o temem, ouve-os gritar por socorro e os salva. E o Salmo 86, 7, no dia da minha angústia, clamarei a ti, pois tu me responderás. A certeza e a convicção de um filho de Deus, de alguém que luta, de alguém que passa por momentos de dor, de sofrimento, mas que conhece o Deus a quem serve. No dia da minha angústia, eu clamo e eu sei que o Senhor me ouve. Pode até parecer que o Senhor não está presente, mas eu sei que o Senhor está, porque a tua palavra não mente. Perto está o Senhor daqueles que recorrem a ti, daqueles que clamam ao Senhor. Os teus ouvidos não estão cerrados.
O Senhor nos ouve, e não apenas nos ouve, mas o Senhor atende o nosso clamor. E Pai, o nosso clamor é por socorro, é por alívio das nossas dores, porque precisamos disso, Senhor. Não tem sido fácil. Eu tenho sofrido, e o Senhor sabe disso. Então somente a Ti eu clamo ao Senhor. Portanto, queridos, a necessidade que temos no texto de 21 a 23 é a necessidade de se crer no sobrenatural do médico eterno. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Vai ressuscitar. Como eu disse, queridos, há alguém que está sendo encaminhado por Jesus a um outro nível, a um outro patamar de um relacionamento com Ele. Quando que isso acontece? Em qual situação isso acontece? Aconteceu quando alguém perdeu um ente querido. Passou por todo o sofrimento, na enfermidade, sofrendo junto, sentindo as dores junto, até que num determinado momento faleceu. A dor multiplicada, mas que Jesus Cristo traz essa pessoa para perto dele e encaminha essa pessoa, como Ele deseja encaminhar cada um de nós, a um outro nível. Saia da superficialidade. Perceba as oportunidades que temos no meio do caos, da dor e do sofrimento, das perdas de pessoas que amamos, da doença, das enfermidades também de pessoas que nós conhecemos, próximas a nós. É a oportunidade de nos aproximarmos do médico eterno. Aproxime-se dele, e ele se aproximará de vocês. Hebreus capítulo 11, verso 1, fala sobre o que é fé. Nós conhecemos o texto. E o que é fé? Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos, é a prova das coisas que não vemos. Convicção. É sabermos quem é Deus, conhecemos o seu poder, conhecemos não de ouvir falar, mas no meio do sofrimento. É um poder que agiu eficazmente na nossa vida, no momento em que sofríamos. Não é porque você viu isso acontecer com outra pessoa, não, você experimentou isso na sua própria vida, na sua própria carne, no meio do sofrimento. Não quando tudo estava bem, quando você estava com seu emprego, não quando você estava numa boa, tendo uma despensa cheia, não, foi no sofrimento, foram nas privações que você enfrentou, que você teve a oportunidade de conhecer um Deus provedor, o médico, o Deus fiel, o Deus que não pode negar a si mesmo. Aí começamos a conhecer de fato a soberania de Cristo e a importância do porquê, a gente entender do porquê que Ele se demorou aonde Ele estava. Porque o evento, apenas com a morte de Lázaro, muitas pessoas estavam ali presentes, poderiam conhecer quem de fato era Jesus Cristo. Não apenas alguém que curou Lázaro no seu ambiente ali da sua casa, para que a glória fosse manifesta apenas na vida de uma família, mas a sua glória seria manifesta na vida de todas aquelas pessoas que estavam presentes, que viram. Lázaro estava morto há quantos dias? 4, e as pessoas ali perceberam, de fato, que um morto veio à vida, e Jesus Cristo é a ressurreição e a vida, ainda que hajam pessoas mortas, não fisicamente, mas espiritualmente. Se essas pessoas crerem em Jesus Cristo, o médico eterno, elas serão curadas do pecado, das consequências do pecado. Qual seria o desafio para nós
nesta noite, para encerrarmos a nossa mensagem. Confiar na soberania de Deus sobre toda e qualquer situação é o primeiro passo para que os nossos corações encontrem conforto e consolo em tempos de angústia e de dor. É saber que Deus está com tudo nas suas mãos. Há pouco tempo atrás foi perguntado para um jovem teólogo se essa situação que nós estávamos vivendo, se isso dizia que Jesus Cristo estava de fato com controle sobre tudo, e ele disse: claro que não. Claro que não. Se ele estivesse no controle de tudo, a gente não estaria passando pelo que nós estamos passando. E esse jovem teólogo, que está ganhando multidões de jovens, vou nem falar o nome dele para não dar ibope para ele, mas ele está aí no auge, cansa de ser convidado aí para pregar um monte de igrejas para a juventude. E é esse tipo de teologia que tem entrado nas igrejas. Não, Deus não pode estar com tudo no seu controle, senão não estaria acontecendo isso. Como que alguém vai se sustentar diante dessas situações sem saber que existe um Deus soberano, todo-poderoso, que cuida de absolutamente tudo, onde tudo aquilo que está acontecendo está debaixo do seu controle e cumpre um propósito que nós podemos não entender agora, mas que nós entenderemos depois. Certamente Deus é soberano, mesmo quando tudo parece, queridos, estar acabado, todos os recursos humanos se esgotarem, Cristo se faz presente como o nosso médico eterno. É o médico presente. Está com dor na alma, está sofrendo, Ele é o remédio, Ele é o médico e é o remédio que nós precisamos para enfrentarmos esses momentos difíceis que nós estamos enfrentando. Queridos, eu não sei exatamente o que você está passando, quais são as suas queixas. Certamente eu sei que tem. Não está sendo fácil enfrentar o que nós estamos enfrentando. Eu tenho as minhas. Não estou imune a isso. E nesta palavra que Deus falou ao meu coração para poder compartilhar com os irmãos, todos nós precisamos crer que Ele está presente, mesmo parecendo que esteja ausente. Não se sinta sozinho, porque Ele enviou o Consolador. Ele é Emanuel, que quer dizer Deus conosco. E o Espírito Santo é o conselheiro, é o Consolador, que está ao nosso lado, para trazer tudo aquilo que nós precisamos, para continuarmos firmes e fortes, fortalecendo as nossas convicções acerca de quem é Jesus Cristo. Enquanto nós nos aproximamos dele, ele se aproxima de nós. Amém? Bendito e santíssimo Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o nosso médico eterno, nós te somos gratos pela cura que recebemos, pelo consolo que estamos continuamente recebendo do Senhor, e que o teu Espírito Santo esteja agindo nos corações, para que todos, sem exceção, possam receber do Senhor o bálsamo que precisam, a cura, o alívio de suas dores, e assim possam recorrer apenas ao Senhor, jamais sair da tua presença, e continuarmos, ó Deus, servindo ao Senhor com alegria, confiantes que o Senhor jamais nos abandonará. Bendito seja o nome do Senhor, hoje e para todo sempre. Amém. Deus abençoe, queridos.